Namastê, muito boa noite a todos. Eu sou a Simone Chiavoloni e toda segunda-feira eu trago a leitura de um livro de autoconhecimento, um livro para despertar a consciência. E desta vez nós estamos com esse livro fantástico que se chama A Chave Mestra, de Charles Haanel. Nós estamos fazendo a leitura, estamos indo para a parte 14. Já são vários capítulos. Nós vamos fazer, são 24 encontros ao total. Então, somos 24 encontros. Cada encontro nós temos aí um aprendizado e uma lição. Então, recomendo a todos que adquiram essa obra, que é A Chave Mestra, de Charles Haanel. Esse livro foi o que inspirou O Segredo. Ele é um livro, foi escrito no século passado. Ele foi publicado a primeira vez em 1916. E ele tem um conhecimento fantástico. Quando ele foi lançado, essas escrituras aqui, elas vieram de uma... Charles Haanel, ele fazia um curso por correspondência na época. E ele mandava semanalmente cada uma dessas lições. Então, cada capítulo, nós temos como um aprendizado ler esse capítulo, receber a orientação e fazer a lição de casa, que ele explica aqui sempre, e ele deixa bem claro para nós. Você pode acompanhar a leitura em qualquer momento, tá bom? Mas se você quiser fazer completo, é só você pegar no canal que tem todos os capítulos anteriores também, com os exercícios. Mas ele é de fácil entendimento. Então, recomendo a todos que comprem, adquirir a obra. Eu vou deixar o link aqui no descritivo do YouTube, né, no descritivo do vídeo. E também vou deixar minhas redes sociais para que você possa participar ao vivo aqui conosco pelo Zoom. É totalmente gratuito. E antes de nós iniciarmos a nossa leitura, vamos inspirar profundamente, fechar os nossos olhos, nos conectar com o nosso divino que habita em nosso ser. Vamos tocar o nosso coração, abrir as portas deste espaço sagrado e secreto que é só nosso. E é aqui que habita nosso divino, nosso Deus, nosso Antaryami, nossa centelha, nosso eu, ou nome que assim você desejar. Não importa como você chama, o que importa é a conexão que você tem com o seu divino. Entrando nesse espaço, sentindo a presença da presença, nos aproximando cada vez mais, logo ali, mais um pouco, e estando frente a frente ao nosso divino, eu gosto de chamá-lo assim. Eu te sinto, divino, eu te vejo, divino, eu estou aqui e peço que esteja comigo todos os instantes da minha vida. E que se por algum desequilíbrio, por algum motivo, eu me desconectar contigo, que eu ouça o seu chamado e eu retorne nesse espaço que é só nosso, para me conectar contigo novamente. Pois quando eu estou contigo, eu sou muito mais sábio, tenho muito mais força, muito mais clareza. E junto ao nosso divino, vamos inspirar profundamente para realizar a nossa leitura desta noite. Então, estamos na página 147, parte 14. Até agora, com o seu estudo, você constatou que o pensamento é uma atividade espiritual e, portanto, tem o poder criativo. Isso não significa que alguns pensamentos são criativos, mas que todo pensamento é criativo.
Esse mesmo princípio pode ser colocado em ação de modo negativo por meio do processo de negação. O consciente e o subconsciente são duas faces de ação ligadas à mesma mente. A relação entre o subconsciente e o consciente é bem parecida com aquela existente entre um catavento e a atmosfera. Assim como a menor pressão do ar causa uma ação por parte do catavento, o menor pensamento cultivado pela mente consciente produz em sua mente subconsciente uma ação de proporção exatamente igual à profundidade do sentimento que caracteriza o pensamento e a intensidade com que se tem esse pensamento. Daí que, se você rejeitar condições insatisfatórias, estará eliminando o poder criativo do seu pensamento nessas condições. Você estará cortando sua raiz, estará minando sua energia. Lembre-se de que a lei do crescimento necessariamente direciona qualquer manifestação no objetivo, de modo que uma rejeição de condições insatisfatórias não trará nenhuma mudança imediata. Uma planta continua visível por um tempo depois que suas raízes são cortadas, mas depois começa a murchar gradualmente e acaba por desaparecer. Então, arrancar seu pensamento da contemplação de condições insatisfatórias fará com que essas condições sejam gradual, mas definitivamente eliminadas. Você verá que esse rumo é completamente oposto àquele que tendemos naturalmente a adotar. Portanto, ele terá um efeito totalmente contrário ao geralmente esperado. A maioria das pessoas se concentra intensamente em condições insatisfatórias, dando assim a essa condição a mesma energia e força necessária para um crescimento vigoroso. Olha que explicação fantástica que ele está falando aqui sobre quando nós estamos com um pensamento aí que não é um pensamento positivo, que não é um pensamento bom, satisfatório. O insatisfatório ele também tem o mesmo peso. É exatamente isso que ele está falando aqui. Então, vamos aos passo a passo. Primeiro, a energia universal, da qual se origina todo o movimento, luz, calor e cor, não tem a mesma limitação de muitos efeitos dos quais é a causa. Ela é superior a todos eles. Esta substância universal é a fonte de todo poder, sabedoria e inteligência. Reconhecer essa inteligência é familiarizar-se com a sábia qualidade da mente e, por meio dela, agir sobre a substância universal e trazê-la para relações harmoniosas com os seus negócios. Isso é uma coisa que o mais experiente professor de ciência física nunca tentou, um campo de descoberta ao qual ele ainda não se lançou. Na verdade, apenas algumas escolas materialistas captaram o primeiro raio dessa luz. Elas parecem não perceber que a sabedoria está presente em toda parte, da mesma forma que a energia e a substância. Alguns dirão, se esses princípios são verdadeiros, por que não os demonstramos? Como o princípio fundamental é obviamente correto, por que não alcançamos os resultados apropriados? Alcançamos sim. Os resultados que obtemos estão em total conformidade com a nossa compreensão da lei e com a nossa capacidade de aplicá-la devidamente. Não conseguíamos obter nenhum resultado com as leis que regem a eletricidade, até alguém formular a lei e nos mostrar como aplicá-la. Isso nos coloca em uma relação totalmente nova com o nosso ambiente, apresentando possibilidades nunca antes imaginadas. E isso ocorre por meio de uma sequência ordenada da lei, que está naturalmente envolvida em nossa nova atitude mental.
A mente é criativa e o princípio em que se baseia essa lei é razoável e legítimo, bem como inerente à natureza das coisas. No entanto, esse poder não tem origem no individual, e sim no universal, que é a fonte e a origem de toda a energia e substância. O individual é apenas o canal de distribuição dessa energia. O individual é o meio pelo qual a universal gera várias combinações que resultam na criação dos fenômenos. Sabemos que os cientistas decompuseram a matéria em um número imenso de moléculas, e essas moléculas foram decompostas em átomos e os átomos em elétrons. A descoberta dos elétrons em tubos de vidro com alto nível de vácuo, contendo extremidades de metal duro, indica conclusivamente que esses elétrons ocupam todos os espaços, que eles existem em toda parte e que são onipresentes. Eles preenchem todo o corpo material e ocupam a totalidade do que chamamos de espaço vazio. Portanto, essa é a substância universal da qual todas as coisas são feitas. Que exemplo que ele está mostrando aí, como todo está em tudo, como todo está presente em tudo. Mostrando nessa experiência do tubo, os elétrons ali, que ele ocupa todo o espaço ali, ele fica mostrando quando está fazendo a experiência. Os elétrons, eles continuarão sendo elétrons para sempre, a menos que sejam direcionados para formar átomos e moléculas. E quem os direciona é a mente. O número de elétrons que gira ao redor de um centro de energia constitui um átomo. Os átomos se unem em proporções matemáticas absolutamente regulares e formam moléculas. E as moléculas se unem umas às outras para formar inúmeros compostos que se unem para formar o universo. O átomo mais leve conhecido é o hidrogênio, e ele é 1.700 vezes mais pesado que um elétron. Um átomo de mercúrio é 300.000 vezes mais pesado que um elétron. Elétrons são pura eletricidade negativa, e como tem a mesma velocidade potencial de todas as outras energias cósmicas, tais como calor, luz, eletricidade e pensamento, cerca de 300.000 quilômetros por segundo. Não requerem a consideração de tempo ou espaço. O modo como a velocidade da luz foi determinada é interessante. A velocidade da luz foi determinada pelo astrônomo dinamarquês Roemer em 1676, ao observar os eclipses das luas de Júpiter. Quando a Terra estava no ponto mais próximo de Júpiter, o eclipse acontecia 8 minutos e meio antes do tempo calculado. E quando a Terra estava no ponto mais distante de Júpiter, acontecia 8 minutos e meio depois. Roemer concluiu que o motivo disso era que a luz levava 17 minutos para vir do planeta e atravessar o diâmetro da órbita da Terra, que media a diferença das distâncias da Terra em relação a Júpiter. Esse cálculo foi examinado desde então e prova que a luz viaja a uma velocidade aproximada de 299.792 quilômetros por segundo. Os elétrons se manifestam no corpo das células e têm mente e inteligência suficientes para realizar suas funções na anatomia física humana. Cada parte do corpo é feita de células, e algumas delas funcionam de forma independente, enquanto outras funcionam em grupos. Algumas constroem tecidos, enquanto outras estão envolvidas na formação de várias secreções necessárias ao corpo. Algumas servem de transportadoras de material, outras são cirurgiãs que trabalham para reparar danos, outras são catadoras e cuidam da eliminação de resíduos.
Há ainda as que estão sempre prontas para combater invasores ou intrusos da família dos germes. Todas essas células trabalham com um propósito em comum, e cada uma delas não só é um organismo vivo, como também tem inteligência suficiente para realizar todas as suas tarefas necessárias. Essas células ainda são dotadas de inteligência suficiente para conservar energia e perpetuar a própria vida. Portanto, devem obter nutrientes suficientes e descobriu-se que são capazes de escolher esses nutrientes. Cada célula nasce, se reproduz, morre e é absorvida. A manutenção da saúde e da própria vida depende desta constante regeneração das células. Portanto, está claro que existe mente em cada átomo do corpo. Essa mente é negativa e o poder de pensamento do indivíduo a torna positiva, para que possamos controlar essa mente negativa. Essa é a explicação científica da cura metafísica, que permite a qualquer pessoa compreender o princípio que embasa esse interessante fenômeno. Essa mente negativa, presente em cada célula do corpo, foi chamada de mente subconsciente, porque age sem nosso conhecimento consciente. Já vimos que essa mente subconsciente responde à vontade da mente consciente. Todas as coisas se originam na mente, e a materialização dessas coisas é o resultado do pensamento. Assim, vemos que as coisas em si não têm origem, permanência ou realidade. Como são geradas pelo pensamento, elas podem ser eliminadas por ele. Na ciência mental, assim como na natural, experimentos são realizados e cada descoberta faz a humanidade subir mais um degrau na direção da sua meta possível. Vimos que toda pessoa é o reflexo do pensamento que cultiva por sua vida toda. Olha que importante isso, eu vou até grifar essa parte. Vimos que as coisas não têm... Onde que está aqui, ó? Vimos que toda pessoa é o reflexo do pensamento que cultiva por sua vida toda. Isso está estampado em seu rosto, corpo, caráter e ambiente. Olha só que fantástico, é o número 17. Vou deixar anotado aqui. Por trás de todo efeito há uma causa. E se seguirmos o rastro até seu ponto de origem, encontraremos o princípio criativo que gerou essa causa. Há tantas evidências disso, atualmente, que essa verdade é geralmente aceita. O mundo objetivo é controlado por um poder invisível, que costuma ser inexplicável. Até pouco tempo atrás, costumávamos personificá-lo e chamá-lo de Deus. Entretanto, agora aprendemos a ver esse poder com a essência ou o princípio que permeia tudo que existe, o infinito ou mente universal. A mente universal, sendo infinita e onipotente, tem recursos ilimitados a seu dispor. E quando nos lembramos que essa mente também é onipresente, não podemos fugir à conclusão de que devemos ser uma expressão ou manifestação dessa mente. O reconhecimento e a compreensão dos recursos da mente subconsciente mostrarão que a única diferença entre o subconsciente e o universal é de grau. Eles diferem assim como uma gota d'água difere do oceano. São uma coisa só. Têm a mesma natureza e qualidade. A única diferença é apenas quanto ao grau. Você pode ou é capaz de apreciar o valor desse fato importantíssimo? Percebe que reconhecê-lo o coloca em contato com a onipotência? Se a mente subconsciente é a qualidade de ligação entre a mente universal e a mente consciente, não é evidente que a mente consciente sugere pensamentos
que a mente subconsciente colocará em ação? E se o subconsciente é uno como universal, não é evidente que não se pode limitar suas atividades? O entendimento científico desse princípio explicará os maravilhosos resultados alcançados por meio do poder da oração. Esse resultado não são gerados por algum tipo especial de providência. Pelo contrário, resultam de uma lei totalmente natural em ação. Portanto, não há nada de religioso ou misterioso nisso. Ainda assim, muitas pessoas não estão prontas para desenvolver a disciplina necessária para pensar corretamente, apesar de ser evidente que o pensamento errado só lhe trouxe fracassos. O pensamento é a única realidade. As condições não passam de manifestações externas. Conforme o pensamento muda, todas as condições externas ou materiais devem mudar para que fiquem em harmonia com o seu criador, o pensamento. Mas o pensamento, ele deve ser claro, constante, fixo, bem definido e imutável. Você não pode dar um passo para frente e dois para trás, nem desperdiçar 20 ou 30 anos de sua vida criando condições negativas como resultado de pensamentos negativos, e então esperar que todas desapareçam depois de 15 ou 20 minutos de pensamentos corretos. Esse 26 é importantíssimo também, hein? Se você decidir desenvolver a disciplina necessária para fazer uma mudança radical em sua vida, deverá fazê-lo deliberadamente, depois de pensar bem e considerar com cuidado o assunto, e então não deverá deixar que nada interfira em sua decisão. Essa disciplina, essa mudança de pensamento, essa atitude mental não lhe trará apenas as coisas materiais necessárias para que você tenha uma vida confortável e de padrão elevado, mas também condições de saúde e harmonia no geral. Se você quer condições harmoniosas em sua vida, deve desenvolver uma atitude mental harmoniosa. Seu mundo exterior será um reflexo do seu mundo interior. E no exercício dessa semana, concentre-se na harmonia, e quando digo concentre-se, quero dizer que tudo que essa palavra implica. Concentre-se tão intensa e profundamente que só terá pensamentos de harmonia. Lembre-se de que aprendemos fazendo. Ler essas lições não o levará a lugar algum. É sua aplicação prática que tem um valor. E essa foi a nossa leitura fantástica e maravilhosa, que eu fiquei assim, hoje encantada com essa leitura de hoje, porque ela trouxe vários pontos que talvez eu não tinha pensado ainda. Fantástica a leitura de hoje. E para quem quiser acompanhar essas leituras, eu recomendo pegar o meu link, que eu vou deixar aqui no descritivo das minhas redes sociais, e também adquirir. Peço para que adquiram essa obra, que é a Chave Mestra. Eu vou deixar um link aqui também para vocês poderem adquirir a obra, a Chave Mestra de Charles Haanel, que é realmente fantástico. Ele dá um passo a passo para você alcançar uma vida extraordinária. Então, gratidão a todos e até a próxima semana.